Davi toma agora o seu partido com os excelentes da terra. Confira Hebreus capítulo 11, versículo 38. Ali, o profeta junta-se a ele. Davi é conduzido diretamente pelo claro testemunho de Deus, e dentro em pouco o sacerdote vai ter com ele, de sorte que todo aquele que fosse rejeitado, todos os que pertenciam ao testemunho e aos caminhos de Deus, se encontravam em volta dele. Ele era o rei. O profeta e o sacerdote ali se encontravam também. As formas exteriores estavam noutro lugar, mas o rei ungido do Senhor estava ali. Saul, pelo contrário, logo que desprezou o próprio Samuel, perseguindo Davi sem piedade, mesmo ao pé dele, sem temor de Deus e sem remorsos, desembaraça-se dos sacerdotes pela mão de um estrangeiro, de um edumeu cruel e impiedoso inimigo do povo de Deus, quando a consciência deste teria sustido a sua mão. É então que o sacerdote é conduzido por Deus junto de Davi. Já lá encontramos o profeta, após o desprezo que Saul lhe testemunhara. Que triste história de queda gradual, mas contínua, daquele que, tendo a forma do bem, não tem fé em Deus e que Deus abandonou. Como os caminhos de Deus são seguros, seja qual for a aparência das coisas. Davi, por muito desprezado que seja, é o rei e o salvador do povo. Expulsa os filisteus e faz neles grande carnificina. Porém, em Israel só encontra traição. E Saul serve-se dela na intenção de se apoderar de Davi. Mas com ele se encontra a inteligência do profeta e tem também a resposta de Deus pelo éfode do sacerdote, que se encontra com ele, com Davi. Note-se de passagem que Saul, aparente e exteriormente, se engrandeceu muito. Já não nos aparece com os seus 600 homens que seguiam tremendo. Agora pode nomear os seus capitães de milhares e de centenas. Pode dar vinhas e campos. Tem o seu Doeg, o chefe dos que guardam os seus rebanhos. Mas perante Deus interiormente faz do mal um progresso assustador. Não está apenas abandonado por Deus, mas transpõe também todas as barreiras que lhe opõem à sua consciência e que os testemunhos e as ordenanças de Deus levantavam na sua frente. Porque Samuel, o profeta, e os sacerdotes deveriam ter constituído um freio para aquele que fazia profissão de ser identificado com os interesses do povo de Deus. No capítulo 23, vemos o progresso exterior em prosperidade junto ao progresso bem real do mal interior, que é algo de muito solene. Ao mesmo tempo que é uma armadilha para a carne, é uma provação para a fé. Davi, pelo contrário, tanto na aparência como de fato quanto às consciências, é inteiramente expulso do meio do povo. Não tem nem domicílio nem refúgio. Mas o testemunho de Deus na pessoa de Gade, o profeta, e as comunicações, ou melhor dizendo, e a comunicação com Deus, pelo éfode do sacerdote, lhe cabe em sorte no seu exílio. Expulso pelo homem, ele está ali, onde todos os recursos de Deus se realizam segundo
às necessidades dos seus. Note-se também que é o próprio Davi que atua como sacerdote para obter a expressão dos pensamentos de Deus. É ele que toma o éfode para consultar a Deus. É ele que come os pães da proposição. Esse tipo notável de Cristo ensina-nos que, quando tudo está arruinado, as bênçãos são enviadas àqueles que andam pela fé, na obediência e no conhecimento do dever do fiel, que discerne qual é, moralmente, o lugar da fé, o que a fé deve a Deus e como pode contar com Deus. Note-se ainda que o que distingue Davi aqui não são as ações brilhantes, fruto da energia da fé, mas o instinto e o conhecimento do que convém à sua posição, um discernimento moral do que é agradável a Deus e do comportamento que devia ter o seu servo, como vaso da energia espiritual, enquanto um outro que está revestido da autoridade que lhe pertence. É a atitude de alguém que apreendeu o que convém a esta relação difícil, em todas as circunstâncias onde ela o coloca, que respeita o que Deus respeita e faz a obra de Deus sem temor quando Deus o chama. Tipo notável do Senhor Jesus em tudo isto e um exemplo para nós. Além desse tato espiritual, dessas conveniências morais, a maior parte desta história apresenta-nos a maneira como Deus encaminha todas as coisas para o cumprimento dos seus desígnios, através de todos os motivos e das intenções dos homens, para colocar Davi, pela paciência e pela energia da fé, na posição que ele tinha preparado. Todavia, Davi tem necessidade de intervenção e da salvaguarda de Deus, tendo deixado Keila, note o versículo 13, segundo a advertência de Deus, vai para o deserto, onde é cercado pelas tropas de Saul. Porém, no momento em que Saul vai capturá-lo, os filisteus lançam-se sobre a terra de Israel e Saul é obrigado a recuar para ir combater os filisteus. No capítulo 24, vemos que Davi dirige-se aos lugares fortes do deserto de Engedi. Regressando de perseguir os filisteus, Saul continua a sua perseguição contra Davi, mas ocupado com a inveja e o ódio contra o rei eleito por Deus do que com os inimigos do povo de Deus. Mas esta expedição não é para a honra sua, pois apresenta-se uma boa ocasião a Davi para matar o seu perseguidor. Todavia, o temor de Deus governa o seu coração, e o próprio Saul se sente tocado, pelo menos de momento, de uma certa libertação, pois tem a prova de que Davi o respeitava muito mais do que ele supunha. Saul vê então claramente que a vontade de Deus há de cumprir-se e exorta Davi a jurar que respeitará a sua posteridade. Davi jura, mas não volta para junto de Saul. A relação entre ambos está interrompida.